Olá, povo de Deus, mais um dia aqui na presença do Senhor. Eita, meu batom é tão borrado, meu povo. Não liguem, tá? Ignorem, por favor. Gente, hoje eu tô aqui porque eu vim, sabe, me abrir um pouco com vocês. Talvez me faça bem, então, por favor, não julguem. Ou julguem, gente, vocês têm também o direito de julgar. Até mesmo porque todos nós, sem querer ou querendo ou não, a gente julga uns aos outros e às vezes a gente julga sem nem bater os lábios, julga só aqui, né? Na mente, olha e já julga. E, gente, hoje eu vim aqui porque, sabe, é aquele dia que eu caio na real, sabe? Aquele dia que eu penso, poxa, eu não sei se foi Davi que disse isso, mas eu acho que, assim, é tão real isso, sabe? Quando diz, até alguém na Bíblia que disse, se eu não me engano foi Davi, miserável homem que sou, ou foi o apóstolo Paulo. Meu pecado está sempre apóstolo Paulo. Meu pecado está sempre diante de mim. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim, eu faço. Gente, eu vim aqui confessar para vocês, eu não sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa bastante egoísta, sabe? Talvez eu não diria egoísta, não, eu diria assim, egoísta. Se a Bíblia diz que confessai dos seus pecados um ao outro, então eu sou uma pessoa egoísta. Eu sou uma pessoa rancorosa. Eu sou uma pessoa que busco Deus dia após dia, como eu busco Ele como se eu buscasse o que Jesus diz mesmo, a água viva, porque uma coisa que eu tenho muita sede. Eu tô falando sede, literalmente, eu tenho sede de água. E essa mesma sede, vou limpar aqui, gente. Essa mesma sede eu tenho em Jesus. Assim, eu tenho tanta vontade mesmo, gente, de ter o Espírito Santo. E eu não sei se eu não tenho, porque eu me acho má. Sabe, eu venho aqui para vocês falar, pregar do amor de Deus, porque eu sinto que Deus tem algo comigo. Deus quer me tratar, sabe? E tem coisas que... Não é que eu seja uma pessoa na totalidade má, mas eu sou má, sabe? E eu acho que, poxa, eu careço tanto do amor de Deus. Gente, eu não me dou com a minha mãe. Olha só que pecado horrível, né? Isso é a única coisa que pode lhe dar vida longa e tudo que a Bíblia fala. É você honrar pai e mãe. Eu não honro assim no sentido que eu me debato muito com ela. A gente pensa muito diferente. Isso me consome, porque eu não queria ser assim. Eu não quero ser assim. Eu queria ser diferente. A coisa que eu acho mais linda, pessoal, é aquela mãe e filha que se dão super bem, que são super, sabe, apegadas. Eu acho lindo isso. E eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso com a minha mãe. A gente só se... É como se a gente fosse oposta, é como se a gente fosse oposição, é como se a gente fosse inimigo e a gente mora junto. E, gente, eu tinha isso com a minha avó, porque eu fui criada a maioria do tempo com a minha avó. Então, assim, eu tinha muito apego com a minha avó, sabe? Eu era tipo filha da minha avó, eu me sentia como filha. E ela dizia que gostava de mim, até mais do que os filhos delas, né? Ela tinha muitos filhos, mas ela dizia que gostava mais de mim. Eu morei muito tempo com ela, até ela morrer, gente. Eu fiquei na casa dela com ela, até ela adoecer e ter que ir pro hospital e tudo. E eu me sinto, gente, a pior pessoa. Eu me sinto falha, sabe? Eu penso, poxa, talvez até um bandido tenha um coração melhor que o meu. O meu coração é duro. E a coisa que eu mais queria que Deus me desse era um coração bom. Um coração parecido com Jesus, sabe? Eu tô muito em busca de saúde, porque eu tô com dor nas pernas e tá muito inchada. Eu tô com muita dificuldade
para andar, para realizar as coisas da minha casa. Mas hoje, né, eu tava vendo sobre isso, que Deus diz: busque primeiro as coisas do reino. E é isso, gente. Eu tô buscando muito saúde, tô idolatrando muito a saúde, em vez de idolatrar o meu Salvador, o meu Criador, o meu Deus, né? Então, assim, não importa em que condição eu esteja, não importa se a minha saúde esteja boa ou ruim, eu tenho que focar em Deus, nas coisas do alto. E eu tô me sentindo muito mal por isso, porque eu quero ser um padrão que agrada a Deus. E eu sei que eu sou um padrão que não agrada. Assim, talvez ele veja algo bom em mim, porque uma coisa eu sei, eu sinto, ele me chamou, não sei pra quê, pra qual é o que é que ele quer comigo, mas eu sinto esse chamado. Então, assim, se for ver, tinha muita gente na Bíblia que não era tão bom. O apóstolo Paulo, ele matava pessoas. Eu sempre falo muito do apóstolo Paulo, porque tem muita coisa assim que eu me identifico com ele. Ele matava pessoas por conta da fé e viu, depois teve esse encontro com Jesus e mudou. E assim, gente, eu não me sinto uma pessoa boa, sabe? Tem gente que diz, ó, a Verinha é legal e tudo, mas eu não me sinto, porque aqui dentro eu sei quem eu sou. A pessoa que mais sabe, fora Deus, né? Tudo, que mais sabe quem eu sou eu mesma. Nem as pessoas que estão de fora, assim, meu marido me conhece muito porque ele vê o meu agir, mas ele não sabe muitas vezes o meu pensar. Ele não me conhece como eu. Acho que fora Deus, a pessoa que mais se conhece sou eu mesma que conheço a mim mesma. Então, gente, eu tô me sentindo tão mal, porque eu me sinto hipócrita. Eu sou uma hipócrita, porque eu chego aqui tentando, mas, sabe, pior é não tentar. Eu venho tentar trazer uma palavra para mim, primeiramente, e para vocês. Quando eu leio, quando isso me motiva a ler a Bíblia, a orar. E assim, eu trago aqui uma palavra, essa palavra entra primeiro em mim. E eu quis que ser vulnerável mesmo, ver que vocês me vejam como eu realmente sou. Tem horas que eu sou super forte, tem horas, assim, gente, não é que eu faço mal, eu não faço mal pra ninguém. O mal que eu posso fazer é, às vezes, me irritar com algumas pessoas que fazem alguma besteira e eu me irrito, só isso. Mas eu não bato, não faço mal pra ninguém, entendeu? Eu não bato nem no meu filho, graças a Deus. Então, assim, eu queria melhorar. Eu queria ser um ser humano, mas fora ser humano, eu queria ser uma cristã melhor. Eu percebo que falta muita coisa, falta muito, e a estrada é longa, muita coisinha eu mudei, né? Não sei se por conta da maturidade, por conta de agora eu tenho uma família, mas eu mudei. Agora falta muito, gente. E eu orava todas as noites para ter uma conversa com a minha mãe melhor. Nisso eu parei, gente. Chegou um ponto que eu vi que eu não conseguia, eu parei. E isso é uma coisa que me consome, não ter uma boa convivência com a minha mãe. Sabe? Tem pessoas que a maioria das pessoas gosta dela. E a pessoa não se dá bem. Não que eu não gosto, que eu odeio a pessoa, mas teve atritos. E também, gente, mesmo assim, sempre vai existir. Diz que 10% das pessoas não vão gostar da gente. Eu acho que, assim, o meu jeito talvez incomoda, o meu jeito de ser. Porque eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa que gosta de me arrumar, eu sou uma pessoa... Se eu fosse dizer as minhas qualidades, eu sou um pouco, assim, uma coisa que tem muito, que dizem que tem até a ver com eu não sou uma pessoa verdadeira. Então, assim, se eu chegar pra aqui, pra você, e tá contando o que eu acho de mim, essas coisas, porque eu realmente tô achando. Pode ser que eu mude, né, que outro dia eu pense, eu não sou tão ruim assim. Mas hoje eu tô me achando ruim, mal. Eu tô vivendo aquela fase de maldito amo que sou, né? Meus antepassados eram melhores que eu e realmente, cara. Minha avó era um anjo, ela não conhecia a Deus assim, de aquela coisa de Bíblia e tudo, mas ela vivia o propósito de Deus, ela dava o exemplo sem falar nada, sem falar em Deus, ela vivia.
a verdade de Deus, ela era simples, humilde, ela não tinha... Cara, ela era mansa, tranquila, paciente, dócil, sabe? E eu lembro que eu sempre quis ser parecida com a minha avó. E eu até brinquei, que a gente só saiu as veias, só os problemas de veia que ela tinha, eu também tenho, mas assim, eu não sou doce como ela. E, gente, assim, às vezes eu também tenho que me dar um crédito, porque eu passei por coisas que muita gente não passou. Eu passei por muita coisa. Da infância, chegar aos 13 anos foi horrível, foi uma das piores fases da minha vida. Com 13 anos, entendeu? Com 13 anos eu fui internada. Aí eu não gosto nem de falar sobre isso, gente, mas eu não me envergonho mais disso, porque isso é uma doença. Então, assim, eu fui internada no hospital psiquiátrico, eu tinha 13 anos, gente, eu era uma criança. Eu apanhei, eu fui amarrada, eu sofri muito, muito. Eu não sabia nem onde eu tava, gente, pra você ver o tamanho como eu tava atordoada. Eu tive uma infância horrível, então aqui eu vou dar um pouco do meu testemunho também, gente. Eu morei sempre na casa dos meus avós, que eram pessoas calmas, tranquilas, não brigavam. Então eu tinha uma vida normal até os 13 anos, que eu morava lá para estudar, então eu estudava. E quando eu fiz 13 anos, meu avô falou, ela tá ficando mocinha, futuramente ela vai querer namorar. Então é melhor ela ir pra casa dos pais dela. Só que a casa dos meus pais, gente, era num sítio muito distante. Não tinha escola, não tinha loja, não tinha mercantil, assim, parece. Era só uma casa no sítio, e lá só tinha energia até a minha casa. E eu lembro que eu ficava muito assistindo TV, pronto, tem essas recordações que eu ficava assistindo televisão, novela na época, com meu pai. Eu sempre ficava assistindo com ele. E assim, tinha um banco na minha casa e via todas as pessoas que moravam vizinho, que não tinham luz em casa, não tinha energia, e nem TV, né? E eu assisti lá em casa. Então ficava um banco cheio de pessoas atrás, e eu sempre ficava numa rede, deitada com meu pai. Meu pai sempre muito respeitoso, deixando aqui claro, nunca entendeu nada assim viu, tá? Só para deixar claro, ele sempre foi muito respeitoso. A gente ficava deitada assistindo a novela. Até pensando grandinha já, né? Mas eu comecei a assistir novela com ele pequenininha, deitada, quando eu fui crescendo. Aos 13 anos eu assistindo novela com meu pai. Foi quando um dia eu levantei daquela rede, eu fui assistir novela com ele, eu sempre ficava feliz na hora da novela, né? Ficava um monte de gente atrás, assim, conversando e tudo, e eu e ela assistindo. E foi nesse dia que eu levantei daquela rede e não tinha mais nada sentido. Eu não ficava mais feliz com a novela, eu não tinha mais aquela sensação de alegria. Eu tava triste, pra baixo, deprimida. Eu não tinha mais vida, gente. Pra mim ali tinha tudo acabado. Eu não dormia à noite porque eu ficava pensando, minhas colegas vão passar de mim na escola. Quando eu voltar a estudar, elas já vão ter tudo passado. Então eu comecei a não querer comer, a ficar assustada. Meu pai um dia dormindo no outro quarto. Aí eu dormi num quarto com a minha mãe, ele chegou, eu dei um grito. E eu lembro que nessa época eu disse, não, mãe foi me cobrir, eu disse, não, eu já tenho um negócio aí com o cristianismo e tudo, só que nessa época eu disse, não, o manto de Nossa Senhora me cobre, eu disse isso, eu lembro. E até por esse fato, meu pai quis me levar em rezador, nesse povo benzedeiro e tudo, porque ele achou que foi numa sexta-feira, então ele ficou ligando tudo e achou que era tudo espiritual. E eu não penso de não ter sido, sabe, gente? Eu nem sabia essa frase, o manto de Nossa... Nunca tinha visto falar nisso, eu disse nesse dia. Eu era muito criança. E eu comecei, aí pai veio, ele fumava, meu pai, né? Ele ligou um isqueiro, assim, porque tava escuro. E quando eu vi ela, assim, no isqueiro, assim, me deu um espanto, deu um grito. E no outro dia, minha mãe fez um almoço, aí meu pai foi colocar sal, só que ele colocou muito sal na colher para colocar no ovo. E quando ele foi colocar aquilo, eu dei um grito, porque eu tive medo do mundo de sal e eu não queria comer. Então, gente, eu não queria comer, eu não queria tomar banho, eu não queria nada, eu só queria, tipo, morrer, porque a dor da depressão é imensa, gente. Quem nunca teve depressão, ora a Deus pra nunca ter. Então, assim, eu não tinha mais alegria nas coisas simples que eu tinha alegria. Tipo, assistir uma novela, tipo,
comer alguma coisa, uma manga. Tem um pé de manga em frente ao a cozinha, lá tem um pezão de manga. A gente subia lá quando eu era criança, eu subia, chupava um monte de manga. E eu não queria mais nada, gente. Eu não queria mais nada. E meu pai, coitado, ele não sabia o que era aquilo. Então eu vi, ele selou um cavalo. E ele veio de cavalo e ficou em frente à casa e começou a chorar. E eu comecei a dizer falsidade. Eu pensei, né, falsidade. Porque ele brigava muito com a minha mãe. Ele, bichinho, ele era perturbado das ideias, só podia ser, gente. Ele batia nela, eu chegava a bater nela e ela ia em cima dele, era aquela coisa. E eu era uma criança, eu presenciava tudo aquilo. Eu presenciei tudo aquilo, era muito triste, era muito... Se você é pai, mãe, não briga perto dos seus filhos, não faz isso, tá? Aí ele batia constantemente, era todo dia. Ele bateu, acho que todo dia nela. E ela desrespeitava, gritava, dizia umas coisas assim com ele, sabe? E ele não tinha paciência e acabava batendo nela. Então, assim, ele selou o cavalo, foi lá no meu avô e ajeitaram tudo e acabaram me internando. Era um grande hospital psiquiátrico que tem aqui na região do Cariri, que chamava Santa Teresa. Eu fui hospitalizada. Eu fiquei lá mais do que as outras pessoas, porque eu só tinha 13 anos. Então eu era criança. Então eu era uma criança. Não, mas não tinha nem, sabe? Não tinha. Eu muito criança mesmo, 13 anos, cabelão bem grande, sabe? Eu enchi de piolho, porque eu peguei piolho lá. Gente, foi horrível. Foi a pior experiência da minha vida. Eu acho que essa foi a da pior mesmo, sabe? Assim, que veio pra marcar mesmo. Então, aí depois eu recebi alta, fui pra casa, eu lembro que meus músculos eram enrijecidos. A minha colega ficava pedindo, nessa época eu fui pra Missão Velha, e eles ficavam me pedindo pra jogar bola, jogar queimado, e eu ia, né, até uma forma de se exercitar. E eu sofri muito bullying, né, nessa época eu sofria muito bullying. Eu tinha um namorado, comecei a namorar com uma pessoa, depois desses 13 anos eu tive o meu primeiro namorado que me deixou, que também foi um baque. Quando ele soube, quando eu tive uma crise e tudo, ele não me quis mais. Pronto, mas aí eu passei muito tempo iludida com esse rapaz. Mas acabou, ele casou, ele é feliz, ele é uma pessoa cristã, né? Ele é da Assembleia de Deus. E eu fui conhecer a igreja evangélica a primeira vez assim com ele. Primeiro eu fui com minha tia, na Testemunha de Jeová, só que eu fui só uma vez. Aí foi depois que eu fui internada e pronto. E quando eu saí, eu tive meu namorado, ele me ligou e ele disse, ó, eu vou estar indo pra Assembleia de Deus, eu vou sair. Você quer ir comigo? Eu digo, quero sim, vou na hora. Eu super apaixonada, gente, por ele. Então eu fui. E lá eu aceitei a Cristo. E desde que eu aceitei, eu comecei a não usar imagens, a ter esse negócio com cremagem, eu conhecia muito pouco, mas eu já sabia que Cristo estava em mim, que ele, de alguma forma, ele ia transformar a minha vida. E foi uma longa experiência, porque eu saía, ia toda a igreja evangélica, assim, eu gostava muito de ir para as igrejas evangélicas, porque lá pregava a palavra, né? Na católica, eles pregam lá na hora não da missa, não fala muito sobre a palavra na hora da missa, não, mas tem os encontros, né, lá tem um nome gente, tem um nome de uma que eles se juntam para estudar a Bíblia. Eu acho muito lindo isso, sabe? Hoje em dia eu não tenho preconceito com religião, algumas eu não aprovo, não gosto, mas assim, não digo nada com elas, mas algumas, assim, quem é católico, tudo bem, seja católico, tem algumas que não vai muito comigo, assim, eu não vou muito com elas, na realidade. Mas eu já fui pra presbiteriana, pra Assembleia de Deus, amava a Assembleia de Deus, aquele fervor, sabe aquele fogo? Eu amava a Assembleia de Deus, eu amo ainda, né, e foi muito bom. Depois, né, que eu terminei com meu namorado, pronto. Aí, depois, gente, eu vou ficar aqui na hora que eu fui da Assembleia, e depois eu vou fazer um outro vídeo complementando esse, tá? Hoje eu chorei, mas foi bom, gente. Eu desabafei. Eu acho que é por isso que Deus diz pra gente confessar os pecados uns aos outros. Não é só pra nos envergonhar, é pra gente desabafar também, pra gente conversar, pra gente se entender. E, gente, eu sou pecadora, gente, mas quando eu venho aqui diante de vocês pregar a palavra de Deus, eu venho de coração, gente. Eu procuro realmente um texto, eu me esforço para que faça bem para você que tá aí do outro lado.
Porque se fizer bem para alguém, se fizer bem, eu vou estar muito feliz. Quando vem um comentário, às vezes o comentário é só assim, fica mais longe da câmera. Tá ótimo, eu já tento melhorar, mas tem comentários muito legais e hoje em dia estão comentando um pouco. Deixa eu te fazer um pedido, eu vou fazer. Nem que você não curta, tá? Não quiser curtir, tudo bem. Se você quiser curtir, curte. Mas faz um comentário, diga de onde você é, de onde você tá escutando o meu vídeo, tá? E diz se você tá gostando, diz se você acha que eu deveria mudar em alguma coisa. Dá um feedback, tá bom? Eu quero muito que tá aqui pra trazer a palavra de Deus para quem entra no coração de vocês, assim como entra no meu, porque quando eu falo, também entra no meu coração. Eu estava brincando com meu marido, né? Eu digo, eu gosto de ouvir meus vídeos, eu gosto de saber o que eu tô pensando ali, eu gosto de ver o que Deus colocou no meu coração para falar. Então, gente, desculpa aí todo o desabafo, mas muito obrigado se você me assistiu. Se você quiser curtir, curte para ajudar o meu canal, compartilha, faz um comentário, tá? E eu estarei aqui se você quiser falar sobre a palavra de Deus, o que você quiser que eu traga um assunto, eu vou tentar ao máximo procurar esse assunto para trazer, porque é uma coisa que eu amo, é falar sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus. Isso me faz tão bem, mesmo sendo eu falha e pecadora, sabe? Eu, como aquela na oração do publicano, eu tô igual assim, sabe? Senhor, eu não mereço nada, Senhor, eu não sou nada, eu tô como publicano, mas Deus ainda teve compaixão do publicano, né? Então hoje eu tô uma publicana, sabendo que eu tenho muitas falhas e preciso ser melhorada. E preciso que o amor de Deus me atinja dia após dia. Então fiquem todos na paz. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Até a próxima.